tantos podcasts, resolvemos também fazer o nosso. Mas a nossa ideia não é só falar de imobiliário, é também falar da pessoa. Porque o nosso negócio é de pessoas para pessoas. E hoje iremos começar com um consultor nosso, da 121 Nações, que é o Dumitro Jusic. Disse bem, Dumitro? É isso mesmo, Eda. Dumitro, quem é você? Fala aí um bocadinho pra gente. O Dumitro é um rapaz nascido na Moldávia, está em Portugal desde 2007. Muito empenhado pelas tarefas diárias, desde sempre fui um miúdo muito sério e sempre com grandes objetivos de vida, e cá estou eu para os alcançar. Já sou pai, sou casado, Deus me livre. pai de pai de filhos, para já ainda sou um, que eu saiba. Sim, boa. Mas basicamente é isso aí. Dumitro, e o que você fazia antes de vir para o imobiliário? Exatamente antes de vir para o imobiliário, era de profissão, sou oficial da Marinha Mercante, estava embarcado num cruzeiro de navios, é verdade. Mas, entretanto, já fiz muita coisa, já fui empregado de mesa, já fui técnico de informática, já fiz um pouco de tudo. Mas a última, cruzeiros, andei em cruzeiros aí O pelo pessoal mundo aí do fora. leste é característico por ter essas habilidades, né? Sabem fazer tudo um bocadinho de... Eu digo isso porque eu tive uma namorada moldávia, o pai dela também fazia de tudo um pouco e não só fazia, sabia fazer. Olha, não vais mais longe, ainda hoje tenho um arrendamento no Parque das Nações, ainda hoje fui trocar a fechadura da porta do correio, por isso... Eu tenho lá em casa umas obras para Estás a fazer. ver? Não te vou dar aí a casa para vender, mas... Queres um cartão? E o imobiliário, Dima? Como é que vê? Dima, pronto, apesar do Mitro, é muito mais simples Dima, né? Mas Dima também é só para os mais íntimos. Como é que vieste parar ao imobiliário? Vim parar ao imobiliário em 2019 porque tenho... Os meus cunhados já estão no ramo imobiliário há muito mais tempo que eu, cerca de 6, 7 anos. E quando eu desembarquei do navio, em dezembro de 2018, tinha alguns planos de vida, que era casar, ter um filho, compramos a nossa primeira casa também nessa altura, entramos em obras, e então foi-me lançado o desafio basicamente de deixar o alto mar, visto que é uma profissão muito dura. Eu passava 6 meses por ano fora, 6, 7 meses seguidos fora, e foram eles que me lançaram esse desafio. E foi a partir daí, 2019, que eu comecei. Eu ingressei no ramo imobiliário. Essa coisa de trabalhar tanto tempo no mar, se um homem não tiver uma mulher séria, tá complicado, não tá? Porque passar lá tanto tempo embarcado não deve ser fácil. Posso dizer que são sortudo. É. Pois é, eu também acredito, né? Se ele diz, quem sou eu? Dima, outro dia na nossa reunião mensal, você ganhou um prêmio de consultor do mês das Nações a nível de faturação. E eu te posso dizer que já estou aqui no Grupo Nações há um ano e pouco. Epá, e vou te dizer, você ficar em primeiro do grupo é obra. Obrigado, É obra. Obrigado, amigo. Obrigado. E vou te dizer, na verdade nem sei o que te dizer, porque eu já estou aqui há algum tempo e vou te dizer, houve um dos meses que eu pensei que ia ficar no top 10, tinha feito uma faturação bacana, e a dia 29 estava empolgado, estava no top 10. Quando passou o mês, quando eu fui ver, não estava nem no top 20, eu pensei, quer dizer, por isso, entretanto, você partilhou com a gente o seu percurso desse ano, e houve muitas pessoas que me abordaram depois e sentiram-se inspiradas pelo que você disse. E agora eu vou te pedir que, se puder, repetir. Sim, eu quando fui ao palco estava muito nervoso, e depois falei com algumas pessoas e disseram que realmente notou-se um bocadinho, mas a parte mais engraçada foi, mandei o vídeo à minha esposa, e ela, assim que viu o vídeo, ou viu o tempo do vídeo, só disse assim: primeiro deu-me os parabéns e depois disse assim, deste 2 minutos e tal de seca ao pessoal. Não, mas na verdade é que só quem está no ramo imobiliário, ou quem acompanha um consultor,
no dia a dia e que sabe a dificuldade que é ser consultor imobiliário. Porque nós, como poucos sabem, ou muitos sabem, mas não a 100%, que é nós vivemos 100% da faturação que nós fazemos. Verdade. Ou seja, comissionamento. Nós não temos o ordenado base, nós não temos nada disso. E às vezes passamos por momentos muito difíceis, como foi o meu ano até julho de 2022. Tive em março, fui pai. E quando tu és pai, a partir do momento em que tens um filho, as responsabilidades parece que dá um clique e cai-te a ficha, começas logo a querer fazer o dobro, o triplo e começas a perceber que tu até agora, se nós, eu e a minha esposa, alguma coisa corresse mal, pegávamos as nossas coisinhas, íamos para a casa dos pais, ficávamos lá um tempinho até que dessemos a volta. Com um filho a coisa já muda de figura e então eu até julho de 2022 tinha uma faturação, partilhei lá na reunião, tinha uma faturação de 8.000 euros. 8.000 euros. 8.000 euros. Em julho. Isso, para quem não sabe, isso dá sensivelmente 4.000 euros de euros líquidos para nós, o que acaba por ser em 6, 7 meses uma faturação de 4.000 euros. Se tu não souberes ser um bom gestor e se não tiveres um bom pé de meia ou alguém, se calhar as Porque pessoas tem que ser muito bem gerido. É muito né, Dima? difícil. Tem que ser muito bem gerido. Tem. Porque... Até porque nós não sabemos, imagina, eu agora fechei bons negócios, fiquei em primeiro lugar no Grupo Nações e não é fácil porque nós temos consultores no Grupo Nações de topo e, como tu disseste bem, é muito difícil no grupo tu ficares em primeiro lugar ou sequer no top 3, é muito difícil, porque tu tens muitas pessoas no top 20, tu tens muitas pessoas que faturam todos os meses e fazem por isso. Muito forte. E o que acontece é que fiquei muito agradecido, mas também saiu do pelo o facto de depois tens a outra parte que é eu em 8 meses, que era aí que eu queria chegar, ou seja, em 7 meses faturei 8.000, mas em 4 meses, de agosto agora a novembro, faturei 100.000 euros. Ô Dima, e nesse período que você tinha aí até esses 8.000 euros, eu vou pegar por aí, porque como você disse bem, 8.000 euros de faturação, depois para você, para o seu negócio, traduz só em 4, às vezes é um bocado desesperante, não é? Muito difícil porque as contas não param de chegar, todos os meses temos que pagar contas, temos que estar com os nossos clientes, temos que pôr combustível no carro, temos que pôr comida na mesa e temos que saber gerir este tipo de situações. Alguma vez pensaste em desistir? Já. Principalmente este ano foi o ano em que eu estive mais próximo de sair do ramo imobiliário. Cerca de à volta do mês de junho, lá está, já estava a chegar ali aquele limite. Mês mais junho fui almoçar com os meus camaradas do alto mar e tu constantemente a ser abordado e eles tentam convencer-me para ver. Não é convencer, mas perguntam como é que estás, queres uma oportunidade, nós temos trabalho para ti, com bons ordenados, para a média real portuguesa, muito bons ordenados, e tu sentes-te tentado, só que depois nós em casa falamos muito, eu e a minha esposa falamos muito e ela muitas vezes pergunta-me, mas qual era o nosso objetivo desde o início, quando eu ingressei? Depois eu fico a pensar nesta questão que é, nós não podemos desistir. O meu propósito foi ser um consultor imobiliário e criar relações e criar um networking muito grande. Isso leva tempo e cada vez me convenço mais que desistir não é opção. Nós não podemos desistir porque o facto da primeira metade do ano correr mal não quer dizer que a segunda metade corra bem ou mal até. O facto de 2022 ser bom ou mal para alguns não quer dizer que 2023 vai ser igual. Sim. Nós temos que passar pela tempestade para depois conseguirmos. Eu acho que o mercado imobiliário tem essa característica que eu acho que é fascinante e que, de certo modo, motiva-nos a estar aqui. Porque as coisas podem mudar a qualquer momento. E eu acho que a sua situação foi um claro exemplo de uma mudança repentina. Às vezes as pessoas, e vejo muitos colegas que às vezes não estão a faturar e por vezes querem desistir e estão ir abaixo, mas eu acho que no fundo tem que ter alguma coisa mais forte que o mantém. E a minha pergunta era, o que te move? O que te faz avançar ou querer
Eu até agora, até março deste ano, se calhar ia dizer o facto de querer, querer ser número um, ganhar muito dinheiro, mas neste momento o que me move mesmo é ser um exemplo para o meu filho. É inspirar o meu filho e não só, de que nós nunca podemos desistir dos nossos sonhos. Se o nosso sonho é, é ser o número um, nós temos que ser o número um e temos que lutar para ser o número um, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. E eu fiz este exercício um dia, que é, estava no carro, eu acho que é isto que move, que é tu estares agora, como estamos agora, e tu estares a imaginar, fechas os olhos, ou até podes estar a conduzir e a pensar, mas tu fechas e estás a pensar como é que vai ser, que sensação é que tu vais sentir quando estiveres naquela situação. Eu uma vez estava a conduzir, estava em trânsito, imaginei-me em palco número um e comecei a chorar, sozinho no carro. E isso é o que me move a mim, que é nunca desistir, é ir em frente atrás dos nossos objetivos. Porque Quando ganhaste o prémio de primeiro do grupo, neste mês em específico, qual foi o seu sentimento? O que que você sentiu ali quando você subiu, que estavas um bocado nervoso? sabes que é muito estranho que eu lutei muito para chegar ao número um, não é? No mês de novembro consegui ficar em número um. No ano passado fiquei algumas vezes ali, quase para chegar ao quarto, quinto. Dima, é porque a gente pensa, e às vezes as pessoas, pronto, eventualmente podem ouvir e ver o podcast, diz, porque muitas vezes o pessoal diz, todo imobiliário é o número um, todos é o número um, pode ser o número um da rua dele, mas não, fosse o número um de um grupo muito forte. É, Isso não é qualquer coisa, não. é muito difícil. Muito difícil tu conseguires chegar a atingir o patamar de faturação que está em cima da mesa neste grupo. Aquilo que nós temos que fazer é, mais uma vez, é não desistir e ir em frente. Sim. A minha pergunta era, você também veio de outra marca, por que que optaste pela Centro 21, em específico, por que as nações? Nós, na altura, quando saímos a família toda. Nós, como alguns de vocês sabem, nós tenho os cunhados também, estamos juntos. Uma família do imobiliário. Agora é. E Agora quem é é. que vende mais naquela família toda aí? E neste momento, neste exato momento sou eu. Ok. Neste exato sou eu, mas tenho grandes exemplos. A Cristina e o Flávio são mentores do ramo imobiliário para mim, que lá está, nós vemos que é isto muitas vezes que nós temos, é quando estamos do lado de fora, nós só vemos aquilo que as pessoas ganham. Sei lá, comprar um carro, comprar uma mala de marca, comprar umas coisas, ter um nível de vida mais alto, e é isso que nós vemos, mas nós não vemos o sacrifício que está por trás disso. Mas depois, para responder à tua pergunta do porquê Grupo Nações, nós na altura, eu tive sozinho depois de algumas reuniões noutras marcas e tudo mais, inclusive teve 2 reuniões na marca 121 noutras lojas. Mas aquilo realmente que me fez vir para aqui foram os nossos brokers. Os nossos brokers, pelo sentido de tu, quando te sentas à frente numa reunião, quando te sentes à frente de uma pessoa, tu consegues perceber e captar aquela energia daquela pessoa, de pessoa humilde, de pessoa que vê-se que nasceu do zero e criou o império a partir do nada. A partir do nada, que também passaram dificuldades e tudo mais. E o que realmente o que me inspirou foi o facto de ter 2 pessoas, 2 homens, o Domingos e o José Pedro Pina, o Domingos Amador e o José Pedro Pina, 2 senhores que são um exemplo da excelência do ramo imobiliário, e foi isso que me fez aceitar vir para o Grupo Nações. A verdade é que, como diz o Zé Pedro Pina, isso para eles já estava bom há muito tempo, né? Mas eles continuam Mas lá está. Trabalhando e continuam... Está tudo por terminar. Está tudo por terminar. Há pouco, eu acho que perdi-me um bocadinho, que é, tu fizeste uma pergunta que foi, em termos de a sensação que tu sentes quando tu chegas ao primeiro lugar. Eu fiquei feliz. Mas naquele exato momento em que ganha o primeiro lugar, tu ficas a pensar, ok, agora isto foi sobre o mês passado, a nossa reunião foi há dias, mas isso foi sobre o mês passado. Eu neste momento já estou a lutar para o mês de dezembro, ou seja, é muito instantâneo, é muito bom, é naquele momento, é giro,
mas temos que saber pôr as águas limpas de novo e depois cada mês é um novo recomeço, é um novo recomeço, é um novo recomeço. E agora temos que trabalhar no mês de dezembro, é constantemente assim. E o mais engraçado é que tu, quando chegas ao número 1 do grupo, eu neste momento já quero ter o privilégio de um dia, e vou fazer por isso, de um dia vir a ser número 1 nacional, por exemplo. Eu te posso dizer que eu tenho uma vantagem muito grande de ser alguma vez número 1 do grupo. Neste momento só sou o mais bonito, mas a nível de faturação, desejava um dia ser o número 1, e pretendo fazer por lá chegar, porque eu sei que não é fácil. Não, vais conseguir, tenho certeza. Eu sei que ô Dima, é o que eu estou dizendo, eu já estou aqui há um ano e pouco e é muito difícil. Não é, eu venho de uma marca que é a mesma que você veio, éramos um grupo pequeno de consultores, e eu consegui ser melhor do ano, inclusive o ano que saí, muitas vezes era melhor do mês, mas quando você chega aqui, você percebe que é outro campeonato, tipo, não tem nada a ver. Por isso, tenho mesmo muito respeito pelo que fizeste. Nós temos que ser, e eu tento ser por isso, muitas vezes, os nossos brokers dizem isso em todas as reuniões, principalmente o José Pedro Pena diz isso, que é o nosso primeiro cliente é o nosso colega. E eu desde o primeiro dia que cheguei aqui eu senti-me bem recebido. E penso que tenho a certeza que quase todos os consultores que passam pelo Grupo Nações, uns ficam, outros vão embora, lá está, a vida faz parte, é cíclico, estamos sempre em mudanças. Mas quem passa por aqui, eu tenho a certeza absoluta que fica lá aquela marca, e muitas das vezes as pessoas que saem, mais tarde podem não assumir, mas ficam arrependidas de ter saído. Sim. É isso que acontece muitas vezes. E a verdade é que também, pronto, e a gente está a falar aqui de você ter conseguido o número 1 do grupo no mês de novembro, que é um feito fantástico, mas é claro que, como toda gente, mais do que mais um vendido, mais um reservado, que é o que a gente põe, é o que é bonito, ou seja, as vitórias. Mas derrota também temos. Qual foi a tua maior derrota aí, desde que estás no ramo imobiliário? Estás a pegar num ponto que dói, não é? A vida não é feita só de vitórias, né? Há muitas derrotas e eu atrevo-me a dizer, eu, por exemplo, no meu caso, eu perco muito mais do que ganho. Mas não, eu tenho um Excel em que faço a minha gestão de negócio, e eu posso dizer que no ano de 2022, até o dia 2, eu tenho muito mais negócios caídos, perdidos, de clientes que desistiram, casas que saíram de venda, propostas que não foram aceites, por variadas razões, mas tenho muito mais negócios, propostas não aceites do que propostas aceites, mas é aí que está, ou seja, tu não qual podes foi a tua pior, aquela que doeu mesmo, aquela que você fica ali algum tempo a martelar sobre ela? A maior de todas poucas pessoas souberam dela, mas foi no dia 24 de dezembro do ano passado, eu recebi uma proposta de um grande grupo hoteleiro para um prédio que nós tínhamos na altura em Lisboa, de 12 milhões de euros. Quanto? 12 milhões de euros. Isso dava quanto de comissão? Nem fiz as contas. E fizeste bem, na boa, porque o sofrimento era maior. Os 500 mil euros, se vemos a 10 milhões, os 500, 600 mil euros na boa. Sim. Depois depende, lá está, depende. Mas essa foi, lá está, depois nós criamos essas expectativas. E quando nós temos uma casa para venda, quando temos uma proposta, nós criamos muitas expectativas e começamos logo a fazer planos e a pensar, olha, isto tem tudo para fechar, tem tudo para dar certo. Não precisa de ser não precisa ser um negócio de 12 milhões. Mas, de facto, essa doeu porque realmente era uma proposta firme, mas depois, como era uma proposta ao longo de 3 ou 4 anos, os proprietários optaram por não aceitar porque queriam uma venda mais imediata. Pois, acredito. Mas também é o que eu digo, deve ter sido aí um sofrimento. E o mercado imobiliário, Dima, as pessoas andam muito a dizer que está a mudar, e a gente vê nos jornais todos os dias as taxas de juros a subir, tudo a mudar, e aquilo ecoa muito para os clientes, porque você liga a televisão e está em telejornais o dia todo que o juros está subindo, não sei o que, vai ficar muito mal. Ou seja, por quê? Porque essa é uma das coisas que eu acredito que faz parte da imprensa, que é publicitar miséria e desgraça, que efetivamente é o que se vende, é o que interessa as pessoas ver. O imobiliário, como é que achas que vai ficar?
Qual é o seu sentimento para o próximo ano? Sim, o facto de o mercado imobiliário estar em constante mudança e está em constante mudança, isso é bom para o mercado imobiliário. Ou seja, o mercado imobiliário é como qualquer outro tipo de mercado, é cíclico. Temos ciclos de alta, temos ciclos de baixa. As expectativas para o curto prazo é que pelo menos os preços se mantenham estáveis por algum tempo. Se vamos ter, se calhar, algumas baixas de preço, vamos. Só que há uma coisa que eu... Não é questão de garantir, porque nós não somos nenhum gurus para garantir nada, mas aqui a questão é, muitos investidores esperam que haja quedas, como houve quedas em 2008, 2009, 2010. Ou seja, esperam que os preços das casas cheguem a esses valores. E não é o que vai acontecer. Se calhar vamos ter aqui alterações de 5%, 10%, 15% potencialmente em alguns sítios. Mas o que é um facto é que as pessoas têm que pensar num outro fator, que é, deixam de comprar uma casa hoje porque pensam que vão comprar mais barato daqui a um ano ou dois, mas no final das contas, se nós fizermos aquilo que elas vão poupar, e isso é um exercício que acho que cada consultor tem que fazer com o seu cliente, que é aquilo que o cliente vai poupar, supostamente daqui a um ano, quando comprar a casa 10.000 euros mais barata, e na altura, quando adquirir o crédito naquelas taxas de juros, vai pagar se calhar no final um montante de tal imposto ao consumidor no final dos 30 ou 40 anos daquilo que o cliente adquirir, se calhar vai pagar ainda mais do que aquilo que as pessoas acham que vão pagar. Eu por vezes, já cheguei a dizer a alguns clientes, porque às vezes os clientes têm a ideia que isso vai ficar muito mal. E normalmente alguns meus clientes chegam a dizer que às vezes a razão da pessoa não avançar para a compra naquele momento é com essa expectativa que vai ficar tudo muito mal. E o que eu digo às pessoas, pelo menos meus clientes, grande parte deles precisam de crédito, o que eu digo é quando isso estiver muito mal e se chegar ao ponto que você está à espera, você também não vai conseguir comprar. Porque o banco não vai te emprestar dinheiro. Por isso, As condições vão ser outras, Éder. As condições é vão ser verdade. outras, as taxas de juros vão ser outras, o tipo de empréstimo vai ser outro. Tudo vai mudar, ou seja, lá está, estamos em constante mudança. Agora, o que realmente é importante é as pessoas perceberem em que altura da vida estão, que tipo de rendas é que estão a pagar, o que é que estão a fazer. Eu posso dar um exemplo muito simples. Tu neste momento, fazendo uma casa, se calhar, pegando numa zona, vamos supor uma casa de 250.000 euros. Aquilo que tu estás, sabes que o mercado de arrendamentos está on fire. Nós estamos a fazer arrendamentos no Par das Nações Impossível. desde 1.700, 1.800 a 2.000, 2.300 euros. Verdade. Se tu comprares uma casa de um valor de 200, 250 mil euros, se calhar vais pagar exatamente o mesmo valor, ou até menos, por norma é menos, do que o valor de arrendamento que tu vais pagar. Mas, tal como estamos a falar, tudo é cíclico. Neste momento vais pagar uma fasquia alta, mas a ideia é depois vais reduzindo e vais conseguindo Claro. depois diminuindo. Ou seja, o meu intuito é que o investimento imobiliário é sempre um bom investimento. E tu comprando um imóvel hoje, à vontade, daqui a 5 a 10 anos vais vendê-lo mais caro do que o Eu comprador. acho que o problema foi que durante muito tempo as taxas andaram negativas e as pessoas associaram que aquilo era a regra, aquilo não era exceção. Quando na verdade aquilo era exceção. O normal é mais ou menos o que está nesse momento ou está para ir caminhar. Você ficar com taxas negativas como teve tanto tempo, pá, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Nós ficamos habituados, lá está, ficamos habituados a este tipo de situações, a este tipo de cenários durante algum tempo, e as pessoas pensam que, pronto, agora estamos nesta situação ideal e vamos permanecer nesta situação durante ad eterno. Não é o que acontece. O ramo imobiliário não é feito assim. O ramo imobiliário é normal que haja taxas de juros, porque lá está, os bancos também não têm que se alimentar de alguma coisa. E depois vamos chegar outra vez, se calhar, já dificilmente vamos chegar nos próximos 5 anos outra vez a taxas de juros negativas. Mas o facto de que realmente é sempre uma boa altura é hoje, não é? Aquela questão do... A hora é agora. A melhor altura é agora. Ontem foi bom, mas a melhor altura de ontem para hoje é hoje. Depois daqui a um mês, se calhar, já não vais conseguir. Olha, vou dar um exemplo. Tenho neste momento o crédito em cima da mesa, em que os clientes, ao fazer a escritura até 31 de janeiro, vão ter umas condições de crédito.
ao fazerem a partir do dia 1 de janeiro, não vão ter as mesmas condições de crédito. Pois claro. Porque lá está, mais uma vez, estamos em constante mudança. Uma vez, Dimas, que você ganhou aí o número 1 do grupo no mês de novembro, eu vou esmiuçar aqui para a gente tentar descobrir também qual é o segredo do Dima. Qual é a maior dificuldade que você sente aqui para a nossa atividade como consultor imobiliário? O que você acha que é a maior dificuldade neste momento no exercício da nossa atividade? Há várias, ou seja, tu não consegues dizer que só por causa de uma é que não fechas negócio. Claro. Há várias dificuldades. Uma delas é a falta de produto. Há muita falta de produto. Nós temos uma carteira de clientes, compradores ainda tão grande que não há produto. Não há produto para estas pessoas todas. E eu falo para mim. Estou à procura de uma moradia em Cascais, nunca pensei que fosse tão difícil. Uma moradia em Cascais, pensei, o dia que quando eu precisar, vou encontrar, vou estalar o dedo, vou pedir ajuda a alguém e vou conseguir. Não há para qualquer tipo de mercado. Neste momento nós estamos com escassez de produto e continuamos ainda com alguma escassez de produto. Não há produto. Para a quantidade de chamadas que nós recebemos na nossa agência diariamente, não temos produto. Sim, a verdade é que a procura é muito grande, Dima. Mas eu pronto, vejo que cada vez entra menos produto, a verdade é essa. Mas achas que entra menos produto por quê? Porque as pessoas não estão voltadas para vender, se é um bocado de desleixo, nós, quanto consultor imobiliário. Eu acho que é mais... Eu digo isso porque eu vejo muitas vezes, e por mim próprio, às vezes, colegas falam comigo, "Epá, não tem angariado nada, epá, não." Só que depois, quando você vai esmiuçar e a pessoa não fez própria, ou seja, quer, mas não quer, só quer. É o sentido da oportunidade. E as pessoas não agarram a oportunidade. Um exemplo muito simples que aconteceu hoje. Hoje, na nossa agência, entrou um senhor que tem um T4 nos Espelhos do Tejo à procura de um consultor com quem falou há cerca de um ano atrás. Ele neste momento, ou seja, ele entrou para a escala, mas foi à procura daquele consultor. Ele não se lembra do nome, não tem o cartão do consultor. Onde é que eu quero chegar com isto? Se o consultor, que não conseguiu a angariação naquela altura, tivesse feito seguimento, ao fim do ano tinha angariado um T4 no Espelho do Tejo. A maior parte dos consultores imobiliários não tem uma base de dados, não tem método de trabalho que realmente defina o que é que o percurso. Tu diariamente tens que saber, tu tens que contactar 6 pessoas, tu tens que falar, tu tens que falar com pessoas novas, mas também tens que acompanhar as pessoas das angariações, principalmente das angariações que tu não conseguiste trazer. E muitas vezes nós não temos angariações por falta de ação dos consultores imobiliários, seja do Grupo Nações, seja de qualquer outra marca. Não tem nada a ver com a marca, é as atitudes e as ações dos consultores imobiliários é que ditam o resultado do próximo mês de faturação ou do teu ano inteiro de faturação. É por aí. Embora nesse momento, pronto, devido à escassez de produto, a gente vê muito e tem sido muito comum consultoras, e nós próprios às vezes ligamos para colegas para visitar imóveis de outros colegas e a gente nota que o pessoal tem amarrado as angariações, ou seja, diz que está vendido quando o imóvel não está vendido, está reservado quando não está reservado. O que o Dima pensa sobre isso? Esta tem sido uma das maiores dificuldades do ramo imobiliário. Eu só conheço a realidade portuguesa. Sei que nos Estados Unidos existe uma MLS. Para quem não sabe o que é MLS, é um sistema em que todas as angariações são inseridas todas no mesmo bolo e todos temos acesso à mesma informação. Nós não temos este tipo de sistema em Portugal. Cada agência... Nem vou dizer cada agência. Cada consultor imobiliário em Portugal faz aquilo que quer. E muitas das vezes o grande erro em Portugal é que o consultor imobiliário acha-se que é o dono do negócio. E não é. Nós estamos aqui para fazer mediação. É o que o nome diz. Nós estamos aqui para sermos consultores imobiliários, para fazermos aquilo a que fomos contratados para fazer. E o que acontece muitas vezes é, nas partilhas, não há partilhas. Fazer uma partilha em Portugal neste momento é muito difícil. Porque a casa não está disponível, ou porque só vão começar a fazer visitas daqui a uma semana ou duas, ou porque não conseguem falar com o proprietário.
Ou porque agora mais recentemente, ou porque a comissão é diferente, ou porque tem pouca comissão, ou porque tem muita comissão mas não querem partilhar. É muito por aí. E a maior dificuldade que nós temos neste momento de fazer partilha é mesmo esta, porque o consultor imobiliário, se metade dos proprietários soubessem o que se passa e a quantidade de negócio que os proprietários perdem, muitas das vezes devido a esta situação, Verdade. se os proprietários sonhassem que o consultor deles recusou uma visita, ou como eu estou desde quarta-feira, amanhã vou ter um bloco de visitas. Eu estou desde quarta-feira passada à espera, hoje é segunda à noite, desde quarta-feira passada à espera de uma confirmação de um consultor da linha, que foi, primeiro não me respondeu, depois lá consegui falar com ele, depois de eu ter ligado para aí umas 3 ou 4 vezes, mandei o link, mandei o WhatsApp, fiz chamada, fiz SMS. Depois, lá me respondeu, mas nada concreto. O que me pediu a seguir, depois de eu insistir mais uma vez, foi: não, para fazer a visita tem que fazer o registro do cliente. Isso é um espetáculo. Se entrarmos por esse campo, nunca mais acabamos esse podcast. Dima, mas isso vou é um dar o espetáculo. exemplo, só para acabar este exemplo, que Esse é ridículo. Registro do cliente. Então o que acontece? Isso só para o pessoal perceber. O que o Dima está a dizer basicamente é, às vezes, quando ligamos para um colega, ele é tão incompetente, que ele quer saber se o cliente que você tem para visitar é algum cliente que já lhe terá pedido informação. Ou ligou para ele em qualquer altura do ano, não interessa. Ou seja, não há qualquer acompanhamento do cliente, mas quando você pede visita, ele quer ver se já alguma vez na vida dele não terá tido contato com aquele cliente. Ou seja, no fundo, querendo que o consultor faça o trabalho dele. Eu envio porque não tem problemas nenhuns. Claro. O que acontece? Se o colega me disser que o cliente está registado, e a maior parte dos clientes compradores com que eu trabalho são fidelizados. E eu sei o tipo de cliente que tenho confiança absoluta em todos os meus clientes. E o que acontece é que eu enviei as coisas, mas mesmo assim eu enviei as coisas todas, as informações que as pessoas me pediram, que foi uma parte do número de telefone, uma parte do e-mail, o nome completo da esposa, do marido, do pai, do tio, de todos, ou seja, de todos os que estão integrantes do negócio, eles querem tudo. E eu partilhei essa informação, porque lá está, tenho confiança, sei o quão fidelizado é que o cliente está perante mim. Agora, eu mesmo assim só consegui obter confirmação hoje. Eu não tinha tido qualquer tipo de resposta. E mesmo hoje, só a terceira chamada é que obtive resposta. Porquê? Porque lá está, temos que estar outra vez a insistir. O que não faz sentido no mercado imobiliário. Se calhar, se o colega tivesse respondido logo na quarta-feira e aceitasse o pedido de visita, se calhar na sexta-feira a casa já estava vendida. Na verdade, isso no fundo só prejudica o cliente, né? Porque o consultor, às vezes, é aquela única angariaçãozinha dele e ele está na esperança de poder fazer um dito pleno, ou seja, ter o cliente comprador e o cliente vendedor. E por vezes acaba por, no meio dessa ganância, afetar o cliente dele. É inaceitável tu demorares uma semana, praticamente, ou 5 dias, para conseguires um agendamento para uma casa. As casas que entram no mercado imobiliário, as casas que estão para venda, têm que estar disponíveis para, não vou dizer visitas imediatas, porque comigo também não acontece isso. Claro. Mas os meus proprietários sabem que quando uma casa entra para venda, no mínimo 24 horas depois, ou com uma antecedência de 24 horas, vai haver visitas. Ou seja, eles estão constantemente, têm que ter, quando tu colocas uma casa, tu já sabes que a partir do momento em que um consultor te liga, tu tens 24 horas para preparares o imóvel para aceitar visitas. É assim que tem que ser. Esperar 4 ou 5 dias, os compradores não esperam. Principalmente compradores estrangeiros. Os compradores estrangeiros têm 3, 4 dias, uma semana no máximo para fazer uma compra. Muitos deles aproveitam as férias que vêm a Portugal para fazer uma compra. E se nós estivermos aqui com registro de cliente, não partilho, deixem-me ver se primeiro os clientes que eu tenho aqui vão fazer... Mas isso também quando acontece, Lima, é quando o próprio consultor já não tem o intuito de partilhar. Eu posso dizer que eu costumo pensar que eu sou um amuleto da sorte de muitos consultores. Porque sempre que eu ligo para algum, ou a casa acabou de ficar reservada, ou acabou de ser assinado o contrato de promessa. Tipo, é uma loucura. E eu, particularmente, não tenho agora em memória a última vez que eu fiz um plano. Ou seja, que eu peguei numa casa, em garagem minha, e fui vender a um cliente meu. Porque eu abro visita a todo mundo,
Pá, e por vezes, por isso que as casas que eu tenho também são vendidas rápido. Éder, porque é que todas... Eu não tenho... Neste momento tenho 2, 3 angariações. Todas as minhas angariações, inclusive os meus arrendamentos, é tudo... Eu este ano não fiz um único pleno. É tudo em partilhas. Porque o objetivo é isto que um consultor imobiliário tem que ter na cabeça. É, angariaste, fazes a venda, seja pleno ou em partilha. O objetivo é fazer rapidamente uma venda, ajudar o cliente proprietário a fazer uma venda. Porque o que acontece? Por norma, o cliente proprietário é um cliente comprador. Claro. Se tu ajudares este cliente a fazer rapidamente uma venda, ele vai comprar também contigo. Depois, tu vais fazer um trabalho tão bom, que ele depois vai-te referenciar a outra pessoa. E eu trabalho por referências. Nós temos que trabalhar por referências. Nós temos que criar um network de pessoas. Temos que criar uma rede de pessoas, de referências, que daqui a 5 anos não entrem pela loja adentro. Mas que liguem para o Dimitri e perguntem assim: Éder, tu estás na loja, posso ir ter contigo? Eu, por acaso, quando era mais novo, trabalhei muito essa parte da referência para as namoradas. As namoradas que eu tive sempre foram referenciadas por outras. No imobiliário não tenho tanta sorte de ter tantas referências. As namoradas as namoradas não te fizeram nenhuma referência? As ex-namoradas? Não. Já tive aqui histórias mais complicadas de angariações de imóveis, de ex-namoradas. Queres contar um pouquinho sobre isso? Ou... Isso é história para outras alturas. Isso é para outros podcasts. Pois é, Dima. E uma pergunta que eu faria. Se eu fosse hoje cliente, tivesse uma casa para vender, por que o Dima? Por que você e não outro, por exemplo? Por que não? É muito simples. O que você sente que é o seu diferencial? É o empenho e a dedicação que eu tenho para com cada imóvel. Nem a questão com o imóvel, mas com os clientes em si. Eu muitas vezes não olho... Deixei de olhar assim. No início de carreira, olhava, vou vender uma casa, vou ganhar uma comissão. Eu neste momento, quando faço uma angariação, o que me interessa, porque eu sei que, a partir do momento em que eu faço uma angariação, eu sei que vou ganhar uma comissão relativamente a esse negócio. O meu foco neste momento é 100% no cliente. 100% no cliente. Porquê? Porque é o cliente que daqui a um ano vai comprar outra ou vai vender outra, mas o cliente é o nosso objetivo principal e é esse o foco que nós temos que ter. Nos clientes. Nós temos que pensar nos clientes porque nós temos seres humanos à nossa frente e é um negócio de pessoas para pessoas. Ou seja, tu não podes estar a pensar numa comissão e não podes estar a pensar numa casa como, vou vender mais uma. Não, tu tens que pensar é que esse cliente, conhece, no mínimo 5, 10, tem 5, 10 amigos conhecidos no trabalho, assim sucessivamente. Eu acho que grande parte, às vezes, do erro do consultor imobiliário, e agora eu vou usar uma expressão um bocado mais pesada, como nós dizemos no Brasil, que muitos consultores são mais ou menos como aquelas senhoras que prestam serviços sexuais remunerados por dinheiro. O pessoal faz angariação e só está a pensar no dinheiro, não está a pensar em mais nada. Não está a pensar em resolver a situação do cliente, só está a pensar mesmo no dinheiro. E eu acho que esse é o maior erro que a gente, quando consultor, pode cometer, porque quando você foca no dinheiro, você desfoca da pessoa. E às vezes eu acho que é o meio caminho para você se perder. Tu não podes. O teu objetivo nunca pode ser o imóvel, nunca pode ser uma comissão. As pessoas têm que escolher, primeiro as pessoas têm que escolher uma pessoa com que se identifiquem. E é isso muitas vezes que falta às pessoas. Ou seja, um consultor imobiliário, eu quando entro na casa de um cliente, o cliente tem que se identificar comigo e eu tenho que me identificar com ele. Ou seja, porque é um negócio de pessoas para pessoas, ou seja, ambos temos que estar em sintonia. Porque se uma das partes estiver em desacordo com alguma coisa, Sim, tem tudo para correr mal. Ou seja, eu já tive situações em que o cliente não me deu a angariação a mim porque preferiu ou outra marca, ou colega da agência, ou mas você faz situação. charme, não? Mas, eu não faço o mesmo charme que o Éder faz, certeza, quando entra numa casa. Também porque não teria, né, Dima? Mas lá está. O galão aqui da Nações não sou eu, é o Éder, Éder Mendes. Lá está. Não vamos discutir. Eu fui número 1
de faturação em novembro. Tu garantidamente que foste número 1 da beleza em novembro. É sim, eu também devo dizer a vocês que a beleza é subjetiva. Eu, nesse momento, para grande parte das pessoas, sou mais bonito. No entanto, se você tiver à procura de entrar para trabalhar, mas não me acha tão bonito, vem cá. Pode ser que ache alguém mais bonito que eu, no ponto de vista, né? A partir do Ninguém é momento, obrigado a ter bom gosto. a partir do momento e é isto que gosto também no Grupo Nações, que é a partir do momento em que tu entras, há pessoas com que te vais identificar mais e há pessoas com que te vais identificar menos. Faz parte. Isto é a mesma coisa que tu vires para uma empresa onde tens 500 colaboradores, tu não te vais identificar com todas as pessoas. Eu tive a experiência de trabalhar numa grande empresa em que tu não te consegues, é humanamente impossível, tu dar-te bem com toda a gente ou toda a gente gostar de ti. É impossível, é mentira. Se alguém diz que toda a gente gosta de mim ou que eu gosto de toda a gente, é mentira. Há pessoas com quem eu me identifico mais e há pessoas com quem eu me identifico menos. É assim que É assim, a funciona. gente tem que fazer por não se dar mal, né? Agora, gostar é outra coisa, É né? uma palavra muito forte. É, Uma palavra muito gostar é mais íntimo, né? Pois é, Dima. Deixa-me cá ver aqui mais. O que eu te posso perguntar, né? Que eu já... Alguma coisa que você acha que fosse importante ser? Acho. Alguma coisa que eu não te perguntei? Não, principalmente, olha, pegaste agora na questão das pessoas virem para o Grupo Nações. Muitas das vezes as pessoas, nós temos que perceber que quando alguma coisa está a correr mal no nosso negócio, temos que olhar de fora e perceber o que é que está a correr mal. E tentar perceber o porquê que está a correr mal. Porquê que eu não consigo fechar negócio? Porquê que não consigo angariações? Porquê que os compradores que eu trabalho não compram comigo? Que aconteceu com todos. Garantidamente Claro. que todos nós, por ano, no mínimo perdemos 20, 30, 40 compradores. No mínimo dos mínimos. Porquê? Porque cada angariação traz-nos no mínimo umas 15, 20 leads, mas nem todas as pessoas compram connosco. Sim, verdade. Eu, por acaso, consigo, e tu também tens a mesma escola, eu consigo pegar numa angariação e ter várias vendas com a mesma angariação. Vendo a casa, mas ao mesmo tempo os clientes que ligaram depois vou vendendo para os outros, tento claro. encaixar outros negócios. Lá está, por isso é que eu estou a dizer, há falta de produto, continuamos a ter muitos compradores para o mercado existente. Mas a fase do recrutamento, e é aí que eu queria chegar com esta questão do quando as pessoas estão mal, tem que olhar de fora e perceber realmente o que é que está mal e perceber se estão bem no sítio onde estão e o que é que podem fazer para mudar. E muitas das vezes já tivemos pessoas que, a partir do momento em que entram pela porta adentro, já não querem sair mais. Por isso, aquilo que eu te dizia é que, seja neste negócio, seja noutro, se tu estás mal de alguma maneira, tens que abrir um bocadinho os horizontes e tens que ir à procura de outras oportunidades e de outros estilos de... Você teve quanto de tempo trabalho. na outra marca que tiveste? Tive 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu Um ano tive e meio. 4 anos. 4 anos. Sim. E sem falar aqui na outra marca, o que você nota de diferença de uma marca para outra? Agora, não falando de nações, porque eu particularmente acho que a gente tem um grupo muito forte. Temos os departamentos brutal. Nesse momento estamos a filmar da sede. Temos uma estrutura espetacular que não há em muito lado. Tirando o fator estrutura, colocando marca, qual é a diferença que você nota da marca que você estava para a marca que está agora? Acho que eu sou muito apologista em... Não concordo muito com a diferença entre as marcas. Porque as marcas, grandes elas ou pequenas, não são ninguém se não tiver consultores imobiliários. Verdade. Correto? Éder Mendes é uma marca. Sim. Dmitry Yuzik é uma marca. Dá boa. E as pessoas... Obrigado. E as pessoas... Eu gosto de olhar para o mercado imobiliário não como o Dmitry que trabalha para a 121 ou trabalha para a Remax ou para a Aero ou para a KW. Não interessa a marca. O que interessa aqui é as pessoas. E para além disso é que se tu tiveres um peso pesado atrás de ti, um suporte muito forte, e é isso muitas vezes que falta nas grandes empresas, ou noutras empresas, ou noutras marcas. E acho que foi isso também que faltou na empresa onde eu estive antes, que é, tu precisas de ter um bom suporte, tu precisas de ter um bom marketing, tu precisas de ter um bom financeiro, tu precisas de ter um bom processual, tu precisas ter
tudo isso e muito mais para além disso. Porque, lá está, eu para conseguir assinar, fazer uma proposta em 24 horas ou fazer uma visita em 24 horas, preciso fazer uma proposta. Para fazer uma proposta, preciso de assinar um contrato de promessa e compra-venda, pelo menos ter uma minuta em 24 horas a 48 horas, ter uma minuta de contrato de promessa e compra-venda. Se tu não tiveres uma boa estrutura, se não tiveres uma base para isso, tu não vais conseguir. Se tu não tiveres uma boa equipa de marketing, tu não estarias a fazer aquilo que nós estamos a fazer. Sim, não estarias a fazer. Porquê? Porque lá está, mais uma vez. Agora dando aqui os devidos créditos do Júlio, nosso videomaker, feio que só ele, mas profissional. Bem bom. Está bem apresentado? Muito profissional. Tá tudo dito. Nem tem palavras para acrescentar mais daquilo que estavas a dizer. Parece uma Berlier recondicionada, né? Sacanagem, Júlio. Gostamos muito de você. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Não, aqui as marcas, e é isto que as pessoas têm que perceber, que é o facto de nós estarmos numa determinada marca. E já tive uma vez um investidor, um grande investidor meu, que virou-se para mim: tens que sair daquela marca, tens que ir para aquela, porque aquela é que é muito boa e tudo mais. Tu até podes ir para, sei lá, até podes ir para a Remax, até podes ir para a loja número 1 da Remax. Mas se o Dumitro, se eu for para aquela loja, se for para a capa não interessa, mas se o Dumitro não for a pessoa que é hoje, ou se não tiver a dedicação que tem hoje e não tiver os clientes que tem, a carteira que tem, a marca não te vai trazer mais... A verdade é que nesse momento, e do que eu vejo, posso estar errado, posso estar equivocado, mas nesse momento o mercado imobiliário está lotado. E é muito simples a gente fazer um exercício. Se você pensar em 10 anos atrás, há 10 anos atrás, quem é que você conhecia que era consultor imobiliário? Poucos. Hoje, não há uma única pessoa que não conheça não é amigo de um consultor imobiliário. O amigo do amigo. Ou que tem um amigo do amigo. Que alguém que conhece alguém que trabalha no ramo imobiliário. Eu acho que isso faz às vezes com que o mercado imobiliário perca um pouco de qualidade. Eu acompanho, vejo o mercado imobiliário em outros países e acho que em Portugal, eu acho que o mercado imobiliário em si é um bocado abandalhado. Não há capricho, e eu digo isso porque às vezes vejo como proprietário. É claro que a gente também, da nossa estrutura, temos fotógrafos, temos para quê? Para fornecer um melhor serviço ao cliente, mas eu às vezes vejo com cada imóvel, cada anúncio, cada descrição, cada fotoreportagem, que eu penso assim: eu quanto proprietário, se visse a minha casa anunciada daquela maneira, qual era o sentimento? Muitas vezes nem vou pegar pela questão da descrição do imóvel ou das fotografias, que isso é um aspecto que hoje em dia, no dia de hoje, no pleno século XXI, pleno ano de 2022, isso é inadmissível. Ter más fotografias com má qualidade e anúncios mal promovidos, isso é um crime, por assim dizer. Faz-me confusão, juro, os proprietários que entregam imóveis. É claro que quando você está a entregar um imóvel, você não sabe exatamente o que o consultor vai fazer, mas passado uma semana você já tem noção. E você não vê uma fotoreportagem, você vai ver a descrição, está uma descrição pobre, ou seja, a pessoa não está a fazer absolutamente nada pela casa do cliente. Mas aqui temos que pegar mais pela questão dos consultores imobiliários. Tu tens, lá está... O que te irrita no mercado imobiliário? O que te irrita? É ver poucos consultores imobiliários pouco profissionais. Ou melhor, não profissionais de todo. Consultores que não sabem falar, que não sabem... Tu quando entras numa casa, imagina, eu levo um cliente, e isto já me aconteceu variadas vezes, eu quando levo um cliente para uma casa, um cliente comprador neste caso, eu vou visitar uma casa tua, Éder, tu enquanto consultor imobiliário e representante do teu proprietário, tens a obrigação de saber tudo sobre aquele imóvel, desde o valor do condomínio, vou entrar em pormenores, valor de EMI, quanto é que o cliente, com o comprador, quando sair de lá já tiver a informação toda. Sei lá, qual é o pé direito da sala? Qual é a área da sala? Qual é o piso da sala? Qual é o tipo de construção das paredes? Qual é o tipo das janelas? Pegando na cozinha, entramos a estes pormenores todos. Tu tens consultores que nem sequer sabem, e para mim isso é dos mais básicos, é a área de uma sala. Os consultores que eu gosto, há um tipo de consultor que eu gosto, que é o consultor Sherlock. Que é aquele que entra com o cliente, chega na sala e diz assim:
Isto é a sala. Aqui é a sala. Depois vai na cozinha e diz, e esta é a cozinha. E quando vai à casa de banho? E vai à casa de banho e diz, esta é a casa de banho. Com banheira e aponta para a banheira. Quantas vezes? E eu fico a pensar assim, rapaz, que bicho inteligente. Se ele não dissesse Não que aquilo faz era a isso. casa de banho, a gente... Não. Faz falta. E é assim, vamos pegar uma Eu coisa acho que aqui. às vezes, Dimas, se você não tiver nada para falar, epá, é Mais mais vale- vale mais deixar, vale deixar as o cliente pessoas- à vontade, dizer, meu amigo, está aí, desbrava, e o cliente vai, às vezes até o próprio cliente pode se sentir mais à Mas vontade. estás a ver, aí é que é a falta de profissionalismo, porque tu tens que saber lidar, tu tens que saber conduzir uma visita. Claro. E muitas das vezes, isto para chegar à falta de profissionalismo do ramo imobiliário, tu hoje em dia, tu tens tantos consultores que muitas vezes não sabem o que estão a fazer. Estão aqui porque lá está, porque viram um amigo que ganhou um prémio, que ganhou dinheiro, Eu ganhou acho isto, que é ganhou muito aquilo, isso. e muitos vêm A por procura ganhar- do dinheiro. A por procura ganhar do dinheiro rápido. Meus É amigos, verdade. desenganem-se, porque o mercado imobiliário tem tudo. Tanto pode correr bem e se calhar nos primeiros 6 meses faturares 50 mil euros e levares 20, 25, 30 mil euros para casa, não interessa. E tanto pode correr tão mal, que vai estar aqui, vai estar aqui 6 meses e vai dizer isto é difícil, isto não dá para mim e tudo mais. A falta de certificação, eu acho que é sinónimo de falta de profissionalismo. Ou melhor, falta de certificação, e acho que é isso que leva que os clientes proprietários ou o povo no geral não olhem para o ramo imobiliário para o consultor imobiliário como um profissional do ramo. Se bem que isto já está a mudar um bocadinho. Embora eu acho, Já está a mudar embora um eu bocadinho. acho que nesse momento o consultor imobiliário não é bem visto muito a conta desse tipo de situações. Porque, por exemplo, se eu tiver uma casa a vender e for ver, por exemplo, num portal e vejo a qualidade das fotos, há uma coisa que então, isso então me deixa maluco, que é o pessoal das vivendas que vai pôr um anúncio de uma moradia e escreve V5. Eu fico doente com o V5, meu. Não há vez Com o sim, não há vez. V8. Não há vez. O V8 é não há motor vez. de carro. Não há vez, não é? Não há vez. tipologia, É não é? tipologia, pessoal. Vamos aprender, hein? Essa aprende que eu não duro para sempre. Moradia moradia T3, porque o T é de tipologia. O V não é nada. V não é absolutamente nada. E eu digo isso muitas vezes a alguns colegas, mesmo aqui da agência, e a pessoa diz, não, é V, tá certo. E eu pergunto, o T é de tipologia. E o V é de quê? É V de vivenda. Então E aí porquê que não é e- M, é M de moradia, por exemplo? Não, e por que as pessoas depois, quando diz apartamento, diz um apartamento T3 e não diz um A3? Tens noção que vais abrir agora aqui uma Tu discussão abriu uma tremenda. guerra. Se você Vais concorda abrir uma comigo, guerra. comenta aí, pô, tamo junto. Vais abrir uma guerra aí nas redes sociais que isto Mas vai eu vou dar te aço dizer para a mais. conversa. Grande parte das pessoas vai me dar razão. Quem não me dá razão também pode sentar o pau que a gente aguenta. Sentar o pau como quem diz. Pode falar mal que a gente também aguenta. Não, é muito por aí, muito por aí. O ramo imobiliário nós precisamos de ter uma base, tal como nós temos uma base no Grupo Nações, nós precisamos que as grandes marcas, as marcas líderes do mercado, se sentem, porque é isto que um líder tem que fazer, é ter a capacidade de sentar com outros líderes de outras marcas, independente de quem elas são, para discutir ideias, porque há mercado para todos, Éder. Eu acho, Há mercado para todos. Dima, eu acho que na verdade o que não há é interesse. Porque o formato como está agora interessa muita gente. Porque grande parte de algumas imobiliárias, o negócio deles, e do que vejo e que do vou vendo, não é um negócio de vendas de casas. É um negócio de consultores imobiliários. Ou seja, entope o máximo de consultores que puder. O consultor depois precisa de um contrato de promessa de compra e venda. Tem que esperar uma semana, porque tem um processual para atender 800 consultores. Às vezes o próprio consultor está fazendo aquele negocinho, como já conhecido de colegas de outras marcas. Recentemente trouxe um que veio de uma das marcas grandes. Você, pô, Éder, estou sem palavras, pá. Ter um contrato de promessa em 24 horas, às vezes em 8 horas, como já tive aqui, ele diz, isso onde eu estava eu nem pensava. E fica maravilhado. Quando na verdade eu acho que o que nós temos é muito bom, e eu acho que devia ser um padrão mínimo.
Mas isso que não existe. Isso que não existe. Tu tens porque acontece. Cada marca tem várias agências, né? E as agências são financeiramente independentes, correto? Porra. Então tu te pegas por aí e tu tens grupos, ou melhor, tu tens agências em que tem um processual que faz um bocadinho de tudo. Não tens marketing, não tens variadas coisas. E é isso que faz a diferença nas grandes marcas e é isso que faz com que uma agência venha a ser número 1, ou faça parte de um top 10, ou faça parte de um top 20, não interessa. E é isso que faz diferença. Porquê? Porque tu vais captar muito mais consultores com esta situação. Sim. É muito por aí com base nesse. Mas os consultores imobiliários em Portugal têm que começar a dedicar-se, porque lá está, eu tenho o meu negócio, tu tens o teu negócio. Claro. Nós somos empresários. Eu se não fizer nada pelo meu negócio, e eu acho curioso, ainda no outro dia vi um artigo interessante que era: porquê que tu, quando estavas a trabalhar para alguém, a que horas é que te acordavas? Imagina, estavas a contrato numa empresa, a que horas é que acordavas? Olha, eu do Brasil, eu acordo cedo desde pequeno. Certo? Porque trabalhando no material de construção e a gente abriu o material de construção às 7h30 da manhã. Então eu morava ainda um bocado distante, por isso o meu horário foi sempre acordar às 6, 6h30 da manhã. E trabalhavas até às 5 horas? 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. O que acontece muitas vezes é que os consultores que compram um determinado horário, por exemplo, acordam para ir trabalhar às 6h30 e trabalham até às 5 da tarde. Nessa hora só tem 1 hora de intervalo pelo almoço. Sim. E talvez pouco café, uma pausa para café. O grande erro dos consultores imobiliários, que nós temos o nosso negócio e nós não temos um contrato de trabalho, nós se não trabalharmos ao final do mês nós não vamos receber nada, acordam às 10, vêm para a agência às 11 ou às 11h30, vão beber café, vêm, abrem o PC, respondem um e-mail e vão almoçar. E depois vão almoçar 1 hora, às vezes 2 horas, e depois vão fazer qualquer coisa à tarde e depois o dia passou. Porquê é que nós, quando trabalhamos em nome individual, não dedicamos tanto tempo como quando trabalhávamos para alguém? Se calhar se todos fizessem um bocadinho disso, se pensassem um bocadinho nessa questão, se calhar teríamos A verdade é que ramo imobiliário muito diferente. dedicamos muito mais quando o negócio não é nosso, né? Ou seja, basicamente trabalhamos para realizar o sonho de outras pessoas. E quando é a nossa vez... É isso que eu quero chegar. Eu não percebo porque é que nós não cometemos esse grande erro. Quando chega a nossa parte, que é nós vivemos de comissões e vivemos de resultados, nós temos que dar mais. Ou seja, para nós temos que trabalhar mais. Se eu não tenho angariações, eu tenho que ir buscar angariações. Se eu não tenho clientes compradores, eu tenho que ir buscar clientes compradores. E se eu não estou a fazer nada disso, o que é que eu estou aqui a fazer? Pois, a verdade é essa. Eu tenho que estar sempre... Isto é um negócio de pessoas para pessoas. Eu tenho que falar com pessoas. Eu tenho que ir à procura de oportunidades de negócio. E é isso muitas vezes também que falta aos consultores, que é... Tu tens que ver, em cada negócio, tu tens de ter já 2, 3 pessoas em mente a quem é que tu vais apresentar aquele tipo de produto. Ou então, tu tens de ter o consultor imobiliário é multifacetado. Tu tens várias tarefas. Tu tens que saber o que é que nós temos um bom processual. Mas há coisas que tu tens que saber responder na casa do cliente. E muitas das vezes tu tens que saber o cliente vai comprar, o cliente vai vender, tu já tens de ter uma ideia o que é que ele vai comprar, onde é que ele vai comprar, que casa é que lhe vais vender, como é que tu vais montar o negócio, como é que tu vais encaixar. Isto tudo não é nada fácil de ser consultor imobiliário. Tu teres uma casa para venda, ainda não vendeste e o cliente já quer comprar, como é que sugeres isso? Essa é uma das coisas que eu acho, por isso que a gente vê muito proprietários já querer vender a casa deles por eles próprios, porque eles pensam que o processo de venda do imóvel faz uma descrição a lanterneiro, que é igual muitos consultores fazem, faz umas fotos a lanterneiro e põe um anúncio e fica à espera que chegue clientes. É preciso fazer muito mais que isso. Muito mais. E depois é uma outra coisa, Olima, que um proprietário que põe um anúncio particular, ele não se atenta ao risco que ele está a proporcionar à família dele. Pois, é por aí. Mas porque você, quando põe um anúncio, por exemplo, o pessoal que põe as placas na janela, você já viu o tanto de informação que você dá a uma pessoa estranha? Primeiro a pessoa tem o teu número, liga para você e diz, olha, era para ver a casa. Ah, mas eu estou de final de semana, não consigo mostrar a casa. A pessoa já sabe que a casa está vazia naquele final de semana. Ou às vezes mesmo você próprio está abrindo a porta para pessoas que
podem Mas efetivamente estar mal intencionados. hoje em dia, Dara, isso é curioso, mas eu tenho certeza que vais concordar comigo. Hoje em dia o mercado imobiliário está de tal forma que quando um particular coloca a casa à venda, sabes a quantidade de clientes compradores que ligam para esse cliente particular? Deve ser mínimo. Em 10, se calhar ligam 2 ou 3. A maior parte, sabes o que é que é? O que é que são? Consultores. As primeiras 80 chamadas é o que eu digo. As primeiras Até 80... que há um desgraçado que tu, quando fazes a chamada, só ouves gritos do outro lado porque o cliente já recebeu 50 chamadas, se calhar de consultores imobiliários, já está tão saturado que não quer. Dima, mas aqui é o que eu também digo, né? Quem não quer ser lobo não veste a pele. Se você está se predispondo a pôr lá o seu número, tem que estar sujeito. O que é que acontece no final com estes clientes que não querem vender com a imobiliária? Recorre à imobiliária. Porquê? Porque quando eles começam a se atentar que a venda do imóvel não é só aquilo, passam a perceber que, afinal preciso de alguém. Quando eles começam a perceber, e às vezes é muito simples, quando você está fazendo uma chamada, eu, por exemplo, costumo dizer ao cliente faço uma pergunta básica, quantas casas o senhor já vendeu? É a primeira casa que o senhor está a vender? Quem é que está a fazer a verificação da documentação? São tudo questões... A casa tem alguma penhora? As áreas estão bem num sítio e no outro? A identificação do imóvel está bem feita? Eu já tive, olha, no Par das Nações, tive uma casa agora que a identificação na caderneta predial estava errada. Se não fosse o nosso departamento processual, chegavas ao dia da escritura e não ias fazer a escritura e se calhar havia pessoas que iam perder dinheiro. Verdade. Porque a documentação não foi verificada a tempo e horas. Dima, há coisa muito simples que às vezes as pessoas estão a vender e eu chego a confrontar, às vezes as pessoas estão a vender, a confrontar, estou a tentar fazer o meu trabalho de angariação e como tudo faço perguntas às pessoas. E normalmente pergunto às pessoas, ok, se você tiver um cliente interessado em comprar a tua casa, o que faz a seguir? Qual é o próximo passo? E as pessoas patinam numa coisa tão simples quanto isso. Quando você pergunta a um proprietário, ok, achaste um comprador, a pessoa quer, qual é o próximo passo? O que é que vais fazer? O que você vai fazer? Vais receber dinheiro? Vais fazer o contrato? Quem é que vai fazer o contrato? Como é que alguém vai dar dinheiro a alguém? Qual é os prazos, por exemplo? Quanto tempo é que precisas? Ou seja, perguntas básicas, coisas simples, o cliente patina. E é nessa hora que o cliente percebe, ok, espera lá que não é tão simples quanto eu pensava. Faz falta. E eu acho que isso às vezes é muita educação, né? Mas, sabes, eu não fico... Quando nós temos particulares a vender em casa, eu até fico contente, porque nós sabemos que há mais uma casa para venda. Sim, é verdade. E há mais uma oportunidade de negócio para nós, porque sabemos que realmente quando um cliente coloca a casa para venda é porque, por norma, 90% das casas, existe realmente interesse real em vender aquela casa. E acaba por ser muito mais fácil dos consultores imobiliários lá chegarem. Claro. E depois o que acontece? Eu muitas vezes, o que é que tu fazes quando vês a casa de um cliente por exemplo, vamos supor na tua zona de ação, tu vês uma casa para venda. Qual é o teu próximo passo? Ligas ou vais bater à porta? Se eu tiver identificado, vou-lhe bater à porta. Mesmo a cara podre. Na maior parte das vezes vais bater à porta. Sim, porque sabes, porque lá está, porque tu muitas das vezes não precisas do nome da rua. Como és, principalmente aquelas zonas em que tu trabalhas desde há muito tempo, tu se calhar pela fachada do prédio ou pela fotografia do quarto, tu consegues ver o prédio ao lado e sabes onde é que é. Eu posso te dizer que neste momento do Maurício, de Odivelas, que é a zona que eu conheço, eu identifico cada imóvel, eu só preciso de uma frestinha assim da rua. Da rua não, da janela, da zona. Eu com um bocadinho um quadradinho que vê-se para fora, eu consigo identificar onde é que é. Isto é o que se chama ser especialista de uma zona. Eu particularmente, o Odivelas tem essa característica, que é a zona que eu mais trabalho e é a zona que eu conheço bem. Por quê? Porque eu conheço o Odivelas, não é do mercado imobiliário, conheço muito antes, desde 2006, quando andei a vender porta a porta de serviço de telecomunicações. Por isso, Odivelas, eu conheço cada ruazinha de Odivelas. Mas o grande erro do consultor imobiliário, nós temos muitos consultores imobiliários que moram, imagina, tu moras em Odivelas há muitos anos, e tu agora saís daquela zona e vires trabalhar, ires aprender outra zona, é um erro. E muitos consultores imobiliários fazem isso, vivem há 20 anos ou 30 anos numa zona e depois de repente querem deixar aquela zona de lado e querem vir trabalhar para o Parque das Nações. Porque o Parque das Nações é que é bom, mas esquecem-se de que é bom vir trabalhar para o Parque das Nações, mas tu não podes largar o teu fazendo uma analogia de mãe, e agora que vou abusar um bocadinho, isso mais ou menos é mais ou menos como aquele gajo que está casado
que acha que quando passar a ficar solteiro vai andar com um monte de mulher e depois quando fica solteiro, ó, não rapa nada. Tá sabendo? Eu digo isso porque eu venci isso, não com mulheres, porque modéstia à parte, sempre foi bem sucedido. Bem acompanhado. É verdade. Mas a nível do imobiliário, eu estava numa marca que eu costumo brincar, é a marca que eu aprendi tudo. Eu costumava brincar a dizer que estava cumprindo cadeia, porque não podia sair ali da minha cela. E quando saí, uau! E você começa a querer estar em todo lado e você depois comete o erro de não estar em lado nenhum. Desfocaste um bocadinho, não desfocaste? Imenso, imenso, imenso. Isso é o que nos faz falta. Isso é o que nos Por faz isso, falta uma dica, meus queridos, foquem numa zona e dediquem-se àquela zona, que é mesmo para conhecer. Dima, acho que já estamos avançando um bocadinho nas horas. Para finalizar, família e imobiliário, combina ou não combina? Combina, mas só combina se tiveres um bom braço direito. No meu caso, ter uma esposa que me apoia em tudo, cuida do nosso filho, trata das coisas. Eu faço parte, quando chego a casa, também faço a minha parte, mas combina muito. Família combina muito mais com o imobiliário do que com o alto mar. Vou ser franco, nessa está a ganho. Mas é muito importante para nós consultores imobiliários, estou-me a referir a mim enquanto homem, mas refere-se às senhoras quando têm os homens lá em casa também. É muito importante para o consultor imobiliário ter apoio em casa, porque nem sempre, eu tenho dias em que chego a casa não me apetece fazer nada, mas a partir do momento em que chego a casa e a Micaela dá-me um beijinho, diz-me que vai correr tudo bem, ou começamos a conversar sobre as coisas, pomos as coisas em cima da mesa, o que é que correu bem, o que é que correu mal, é por aí que temos que pegar. Por isso, família e mercado imobiliário combina e muito se tiveres o apoio certo e dedicado. Meu nome é Éder Mendes, esse foi o Dumitri Yuzik. Obrigado, meu caro. Obrigado eu, Dima. Gostamos muito desse bocadinho. Obrigado. Trabalhamos juntos há algum tempo. Fiquei agora a conhecer um pouco melhor o Dima, para os mais íntimos. Gente, esse foi o nosso primeiro podcast. Por isso, vou pedir a ajuda de vocês. Vou pedir aí que subscreva aí, mais do que tudo, a nossa página aí das 121 Nações. Nossa página, nosso canal no YouTube. Partilhem. Comentem alguma coisa que vocês acham que deva Façam ser. perguntas, tirem as vossas dúvidas. É isso, qualquer dúvida, esclareçam. Comenta lá se gostou. Se não gostou, também comenta. O que é que não gostou? Exatamente. Críticas construtivas. Se me xingar, se prepara que eu vou dar o troco, porque eu não sou de me ficar. Mas é isso, não se inibam, partilham. Partilhem. Tanto no mercado imobiliário como estes vídeos que vocês vão ver agora. Eu sou Éder Mendes. Domingo. Obrigado. Obrigado.